Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos aprender algumas propriedades muito importantes sobre funções contínuas. Fica comigo, ligadinho nessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então olha só pessoal, a gente tem o seguinte, se eu tiver duas funções f e g que são contínuas num ponto A, então a gente vai saber que a soma ou a subtração entre elas também vai ser uma função contínua, tá certo? Além disso, o produto entre duas funções contínuas continua sendo uma função contínua. O quociente entre funções contínuas também desde que o denominador não se anule nesse ponto, né? E aí por isso que quando eu tenho um quociente de polinômios, né, em que o polinômio do denominador não se anula, né, no domínio, então essa função sempre é contínua. Além disso, né, também uma propriedade muito importante é que a composta de funções contínuas também é contínua, tá certo? E aí, olha só, até aproveitando agora, a gente tem uma outra propriedade que ela é bem interessante na hora do cálculo do limite, que é o seguinte, ó, sempre que eu tiver uma composição de duas funções e eu souber que a função de fora ela é contínua, o limite ele entra dentro da função, tá bom? Então a gente tem ó, que o limite, quando x tende a de g de f de x, esse limite ele pode entrar. Isso aqui é g do limite de f de x quando x tende a tá? E esse resultado aqui é o que permite, quando eu coloquei lá propriedades de limites, que eu disse assim, ó, quando eu estiver calculando o limite da raiz, o limite entra dentro da raiz. Quando eu estiver calculando o limite do módulo, o limite entra dentro do módulo. Por quê? Porque a função raiz e a função módulo, ambas são funções contínuas. Então, por isso que elas podiam entrar, tá certo? Aí, por exemplo, quando a gente também estava calculando o limite do seno de alguma coisa, lembra que eu dizia, ó, é só substituir, mas é só substituir, isso era permitido, porque na prática a gente estava colocando o limite para dentro do seno, que também é uma função contínua, tá certo? E um outro resultado que eu gostaria de destacar é o seguinte, sempre que a gente tiver uma função de um intervalo i no intervalo j, tá, que é contínua e bijetiva, ou seja, ela tem uma inversa, então sua inversa também é contínua, tá? Então, f a menos 1 de j até i também é contínua. E aí observe agora, né, que todas as funções inversas trigonométricas, automaticamente a gente tem que elas também são contínuas, né? Uma vez que seno é contínuo, então arcosseno também é, né? Então, a gente aqui já ganha, né, uma ferramenta muito boa para garantir que várias outras funções que a gente vai trabalhar aqui no cálculo, que elas também são contínuas, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje, essas propriedades aqui que são muito importantes, e fica ligadinho, e vamos ver ainda outras propriedades que são bem interessantes sobre funções contínuas. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.